Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que estamos aqui juntos em torno da palavra, adorando, bendizendo o nome do Senhor, aquele que vive, o nosso Deus, né? Nós somos gratos ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito. Deus tem sido bom nas nossas vidas, o Senhor tem sido, né, um Deus que tem cuidado em cada área e nós temos muitos motivos para agradecer e louvar o nome do Senhor. Então, que bom, os irmãos estão aqui, né? E nós teremos agora, irmãos, algo bom, algo que está acontecendo hoje. Sabe o que? Nós vamos iniciar um novo livro da Bíblia, glória a Deus. Nós vamos iniciar o livro de Provérbios, irmãos, e como esse livro é rico, irmãos, riquíssimo, né? Eu até, quando estou no momento de discipulado com alguns irmãos, eu oriento que os irmãos leiam Provérbios, irmãos, todos os dias, sabe? Pega ali um capítulo, um versículo, você está lendo a Bíblia toda, mas em alguns momentos pegue, né, alguns provérbios ali para ler, porque eles vão abençoar demais a sua vida. Amém, meus irmãos? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Ontem, irmãos, nós lemos um livro inteiro da palavra, né? Numa sentada só. Lemos 8 capítulos do livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, né? Foi algo assim abençoador, né? Aquele texto, né, foi escrito por Salomão, ele demonstra o seu amor pela sua amada, e a leitura, ela é uma leitura alegórica desse texto que remete também à igreja, né? A igreja que é a noiva e Cristo que é o noivo, que vem buscar a sua igreja, irmãos. Isso é maravilhoso. E hoje, irmãos, nós vamos iniciar esse livro que também, boa parte dele foi escrito por Salomão. E é por isso que nós estamos lendo agora. Então, se os irmãos lembrarem, nós estamos lá em Reis, né? Então a nossa leitura histórica está lá em Reis, e nós estamos lendo o momento que Davi já passou o trono para Salomão, e Salomão já está tomando atitudes, né, de sabedoria. Então, durante esse período, Salomão foi escrevendo, né, algumas coisas, e depois foi compilado e colocado na palavra, né? Provavelmente 1000 anos antes de Cristo, que foi quando viveu ali Salomão. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui um fato histórico aqui para aprendermos, né? Então, hoje, agora, nós vamos meditar. Claro, irmãos, que todos esses livros, cada verso, ele tem uma palavra de sabedoria, mas eu não vou conseguir fazer em 30 minutos isso tudo. Então, eu pensei alguns para tratarmos aqui, mas, irmãos, aí a importância que eu quero sempre incentivar os irmãos a ler a palavra, sabe, meus irmãos? A ler, sabe? Vai lá direto na fonte, irmãos, sabe? Beba ali, coma, né, da palavra para você se alimentar. Às vezes o que eu estou falando aqui vai te abençoar, mas às vezes tem algo lá que eu não falei aqui, que é exatamente o que Deus quer tratar com você. Então, é um incentivo a você ler por conta, pegue lá diariamente, sabe? E se você puder acompanhar conosco, vai ser uma bênção. Vamos lá, irmãos. Provérbios, capítulo de número 1, do 1 ao 5, diz assim, ó. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria. Então, de quem que é? Salomão, ele já está dizendo, filho de Davi. A finalidade deles é ensinar sabedoria, disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Então ele já está contextualizando, Vanessa, Adriana, Gláucia, o que é sabedoria, né? E o que é a proposta que o Senhor tem com esse texto, tá? Então, dar instruções, receber as instruções que os sábios tiveram. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que ouvir se tornará ainda mais sábio, e quem tem entendimento receberá orientação. Então, se você notar aqui, irmãos, ele está alcançando todos. O ingênuo, aquele que às vezes não tem ainda o conhecimento, né? Às vezes tem uma limitação, né, por alguma coisa. Ele, pela idade, por exemplo, ele atende. Ele vai dar discernimento aos jovens, aqueles que estão ainda em crescimento, né? Ainda não viveram para ter. Esse livro vai fazer isso. Também, irmãos, ele vai pegar aquele que já é sábio, aquele que já, né, é maduro, já recebeu de Deus sabedoria, se tornar mais sábio e dar entendimento, irmãos, né, para
para quem receber as orientações aqui colocadas, Lica. Então, irmãos, o autor ele começa a colocar essa finalidade e explicar o porquê, né, disso tudo. Então, de cara, irmãos, nós já entendemos a importância de lermos Provérbios, né? Por quê? Porque vai nos trazer sabedoria e ter uma vida bem-sucedida, mas vai exigir de você disciplina. Ele está dizendo, né, para você fazer o que é certo, né? Então, disciplina, irmãos, é algo que às vezes mexe com a nossa carne. A nossa carne não quer ser disciplinada, né, irmãos? Todo mundo aqui precisa fazer atividade física, mas a nossa carne vai pedir o sofá. A hora que a gente se acostuma com a atividade física, aí a nossa carne pede ela. Mas até que essa disciplina aconteça, você precisa sair da inércia, você precisa forçar algo, né? Então é exatamente isso que o autor aqui, Salomão, está dizendo. O versículo 7, irmãos, ele é a chave do livro. Olha só o que ele diz. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então o que ele está dizendo? O temor do Senhor é o princípio. Temer ao Senhor é a coisa essencial. Começa aqui. Se você não teme ao Senhor, então você já está fora, né, de uma vida sábia. Então, onde começa? Em temer ao Senhor, reconhecê-lo, né? Mas quem despreza isso, porque tem pessoas que desprezam, não, Deus não existe. Será mesmo? Aí eu faço só por isso. Eu acho que isso não faz sentido, né? Quem despreza, né? Mas os tolos desprezam, né, essa sabedoria que vem desse temor e dessa disciplina. Amém, meus irmãos? Então, se a gente quer ter uma vida transformada, irmãos, nós precisamos temer o Senhor, reconhecê-lo, né? Ter disciplina de executar. Não podemos ter a palavra como apenas uma filosofia de vida, sabe? Algo que a gente pensa, mas a gente escolhe, né, o que a gente vai praticar. Não. Nós precisamos temer ao Senhor. Temor, irmão, é reconhecimento. É falar assim, não, isso aqui faz muito sentido. Eu temo isso. Um exemplo, né, irmãos? Alguém é capaz de pular, né, de um avião sem paraquedas? Não, por quê? Porque nós sabemos, né, que a gravidade vai fazer você cair. E a ausência, irmãos, de algo ali para te proteger vai levar você à morte. É a mesma coisa, irmãos, né? O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Temer, irmãos, é fazer não pular, né? Não viver essa vida sem Deus. Viver essa vida sem Deus, irmãos, é pular de um avião sem paraquedas. Amém, meus irmãos? Vamos seguir aqui, meus irmãos. Olha o ensinamento que essa palavra de sabedoria nos dá. Provérbios capítulo 1, verso 8. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Olha que maravilha, irmãos. Eu sei, irmãos, que muitos não temos os nossos pais, né? Eu, por exemplo, meu pai já é falecido. Minha mãe sempre está aqui conosco. Não sei se hoje ela está, ainda não vi o nomezinho dela, mas minha mãe normalmente está aqui conosco. Mas em sua totalidade, irmãos, os nossos pais, né? Eles sempre vão nos corrigir, irmãos. Vão nos instruir acerca de muitas coisas durante a nossa vida. E por que ouvir o pai é algo bom? Ainda que o pai tenha algum desvio no seu caráter. Mas por que a importância? Pela experiência, pelo aquilo que ele já viveu, certo? Então, irmãos, eu tenho meus filhos pequenos, eles erram, eles pecam, eles têm desejos por causa que eles são ingênuos, por causa da imaturidade. Mas eu, por causa da idade avançada, por ser mais velho, eu consigo ensinar. O que ele está dizendo aqui ao jovem, aquele que tem o seu pai? Olha, pela experiência de vida, né? Ele vai ter algo para te instruir. Escute, guarde, ouça o seu pai, né? É isso que ele está dizendo, irmãos. É claro, irmãos, que a comparação do que o nosso pai diz com a palavra, nós sempre ficaremos com a palavra. Mas, né, na parte de correção, de instrução do pai, é uma bênção. É isso que ele está dizendo. E ele vai na linha do que a palavra toda diz. Porque a palavra diz o quê? Que nós devemos honrar os nossos pais. A palavra vai dizer que você precisa honrar, respeitar, amá-lo, né? Então,
vai em linha. A palavra, irmãos, ela não se contradiz. Na verdade, ela ganha força. Então, quando Moisés diz lá, honra seu pai, agora Salomão está dizendo, olha, escute a correção do seu pai. E Jesus vai falar assim, olha, vocês guardam muitas coisas, mas não honram seus pais. Então, ou seja, você vê que a palavra vai se conectando. E nós precisamos ter isso como princípio na nossa vida. Olha só o Provérbios 1, o 10 que diz, meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Se pessoas, irmãos, então vamos entender isso aqui. Se pessoas que cometem erros desejarem induzi-los, não vá com eles. É isso que ele está dizendo. Não se assente, irmãos, nas rodas daqueles que escarnecem, daqueles que fazem o errado. Talvez, irmãos, é a coisa que o pai mais fala para o filho quando ele vai para a escola, para a faculdade. Olha, cuidado com as suas companhias, cuidado com quem você anda, não é isso? E aí, irmãos, na palavra está. Então, e quem não teve um pai que disse isso? Então, se vai na palavra, a palavra está dizendo, cuidado com quem você anda, cuidado com as amizades, cuidado, né, com o que você fala, cuidado com as, eu vou aqui usar aqui por aspas, tá, irmãos? Cuidado com as fofocas. Por quê? Porque isso vai levar você à morte, vai induzir você ao erro. Esses lugares induzem você ao erro. Aí, olha só o que o verso 15 diz. Meu filho, não vá com eles. Afaste de seus caminhos. Então, a palavra é enfática. Não ande com pessoas assim. Se afaste dos perversos. Sabe, meus irmãos? Então, nós precisamos observar, irmãos. A pessoa está indo no caminho errado, irmãos. Não é lugar de estarmos. Você está entendendo? Ele vai falar da ganância também, meus irmãos. Olha só o verso 19. Ó. Provérbios 1, 19. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça o destrói. O que é a ganância, irmãos? A ganância é o desejo desenfreado por riqueza, por poder, por vantagens a qualquer custo. Sabe? Irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise. Se estamos sendo gananciosos em alguma área da nossa vida. Pois esse sentimento e essa prática vai te destruir. Quando a ganância toma conta da nossa vida, irmãos, quando nós ficamos ali buscando riqueza, buscando dinheiro, buscando, né, consumindo a nossa vida, irmãos, isso vai no fim destruir. Talvez você vai prosperar, porque Deus sempre será justo, né, irmãos? Mas você vai prosperar, mas você vai ver a sua vida indo embora, né? Vida sem propósito. Você gastou a vida inteira pela riqueza. E no fim, irmãos, quando você olhar, você não desfrutou daquilo que você trabalhou. Você está entendendo? Salomão, irmãos, ele está fazendo uso da sabedoria. E ele está dizendo que a sabedoria clama. Mas a pergunta é, quem deseja ouvir? Olha só. Provérbios 1, 22. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Então ele está aqui clamando, né? Ouvir, irmãos, e não colocar em prática nos torna tolos. Eu sei que o certo é A e faço B, eu me torno tolo. Sabe? Eu sou ingênuo, mas recebo a palavra de sabedoria dizendo, ó, faça assim. E aí eu não faço, irmãos, eu estou errando. Né? Portanto, irmãos, que não sejamos apenas ouvintes, mas que você pratique aquilo que você tem aprendido. Irmãos, que a palavra não seja assim, ó, a palavra foi bonita, porque ela não é para ser bonita, ela é para ser praticada. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, o que interessa não é a minha oratória, a oratória de quem você gosta de ouvir na internet, mas é o quanto aquilo que você ouviu você aplicou na sua vida, porque isso é sabedoria. Isso é, irmãos, que nos faz crescer, irmã Luzia, irmã Maria José, irmã Helena. Então, quando nós recebemos uma palavra, irmãos, e colocamos em prática, isso é ser sábio. Amém, meus irmãos? Olha só o 28 e o 30. Quando clamarem por socorro, então aqueles que não escutam, os tolos, né? Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor, rejeitaram o meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Você está entendendo, irmãos, que às vezes tem pessoas que é assim, ó, a vida inteira rejeitam a palavra. Só que numa hora difícil, puxa, agora é a hora, né? Só que na verdade ela quer só o bom do Senhor. Ela quer apenas só, irmãos, aquilo que Deus tem para dar, mas não quis ouvir a advertência, o conselho. Você está entendendo? Então, nesta hora, irmãos,
Você não teme a Deus verdadeiramente, né? Você quer um bilhete premiado, né? Que vai dar apenas aquilo que você precisa. Então o que o autor aqui, Salomão, está dizendo? Deus não vai te responder. Quando você procurar, você não vai encontrar. Por quê? Porque você só quer o bom e não quer viver a disciplina. Então, meus irmãos, viva a disciplina, né? Não ignore a repreensão. Quando Deus falar para você, olha, você precisa fazer dessa forma, não interessa a sua idade. Porque nós estamos falando do Criador do mundo, irmãos, do universo. Quem pode se aproximar do entendimento dele? Então, irmãos, aquilo que a palavra diz é aquilo que precisamos praticar. Abandonar a sabedoria, né? Por abandonar a sabedoria, né, irmãos? E não viver o princípio, irmãos, nós, né, logo não vamos deixar de confiar em Deus. Nós vamos temer o Senhor, confiar nele. E olha o que ele diz, ó, Provérbios 1:31. Portanto, comerão o fruto amargo do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Você está entendendo, irmãos? Quando nós escolhemos não ouvir os princípios, irmãos, o fruto que nós comemos, às vezes, puxa, mas a pessoa está com uma vida complicada, uma vida difícil. Irmãos, eu não estou falando das lutas, das enfermidades, porque o nosso corpo, por causa do pecado, nós passaremos por tudo isso. Mas em paz. Agora, quando o estilo de vida, irmãos, sabe, de perversidade toma conta, irmãos, as intrigas, sabe, aquela coisa que não tem fim, irmãos, é o fruto amargo que você come por não ouvir a palavra. Olha só, ele fala que esse estilo de vida, ele leva, Lica, a queda e as dificuldades, Cris. Preste atenção, ó, Provérbios 1:32. Pois os ingênuos se afastam de mim. Está falando aqui do Senhor. E rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Preste atenção. Mas os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Você entendeu? Irmãos, os ingênuos não conhecem e se afastam. Mas tem uma categoria aqui que é aqueles que têm conhecimento, né? E aí ele chama de tolos. Por quê? Porque estão acomodados. Sabem o que tem para fazer, mas estão acomodados. E aí, irmãos, não desenvolvem. Mas aquele que escuta e teme e pratica, Jéssica, esses são os abençoados. Esses não temerão o mal, irmãos. Não temerão as tribulações, as lutas, porque estão firmados em Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém? Então, irmãos, nós temos uma escolha, ouvir a palavra. O capítulo 2, Salomão vai continuar mostrando, irmãos, o que precisa ser feito. Preste atenção. Deixa eu tomar uma água. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como tesouro. Dê ouvidos à sabedoria. E olha só, preste atenção. Concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Ou seja, irmãos, algumas vezes nós falamos disso, que precisamos clamar por sabedoria. O homem mais sábio que teve nessa terra está dizendo isso. Olha, eu clamei, deu certo. E nós lemos lá, ele falando, Senhor, me dê sabedoria para entrar diante do seu povo. Pai, me dê sabedoria, Pai, para tomar as decisões certas. Ele, Salomão, fez isso, irmãos, como rei. E eu e você não vamos fazer, irmãos. Eu e você vamos achar que só o conhecimento, só a quantidade de livros que você leu é suficiente. Não, irmãos. A quantidade de livros que você leu te trouxe conhecimento, mas a sabedoria, aleluia. Nós falamos isso, acho que anteontem. Ela vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos orar, irmãos. E só ora, irmãos, quem crê que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, se você acha que é uma filosofia, você não vai orar. Você vai pegar a Bíblia e vai ler como um livro filosófico. Agora, se você ler como a palavra de Deus, irmãos, você vai orar e ler e aplicar na sua vida. E isso vai gerar em você temor e a consequência é uma vida de paz. Você está entendendo? É esse o caminho, irmãos. A escolha é racional, irmãos. Não é uma escolha, irmãos, sabe? Metafísica. Não, irmãos. É uma escolha racional. Converse com Deus em oração. Sabe, do seu jeito, em simplicidade. Permita que o Espírito Santo que está aí, ó, falando com você e te convencendo já que isso que eu estou dizendo é verdade, ele bata na sua porta, como nós lemos ontem, e abra para que o Senhor entre. Aceite isso na sua vida, para você se tornar um filho de Deus. Amém, meus irmãos? Quando buscamos o temor, irmãos, ele gera sabedoria. E veja o resultado. Ó. Provérbios 2:7. Ele reserva bom senso aos honestos e escudo para os íntegros. Olha que maravilha. O Senhor te dá bom senso, irmãos.
sabe? Para você discernir coisas. Às vezes não é o que a gente fala assim, o que faltou foi bom senso. Essa pessoa, sabe o que, irmãos? É não ter Deus. Agora, quando temos Deus diante de uma situação, o Senhor te dá bom senso. O Senhor te faz uma pessoa honesta. O Senhor coloca um escudo para que você permaneça íntegro. Ele guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde anda. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. Ele protege, ele coloca em você o cuidado. Você tá entendendo? Deus faz isso com aqueles que buscam, Márcia. Sabe, irmãos, quando temos dúvida de qual caminho seguir, o que fazer, por onde andar, qual decisão tomar, né? Se pautarmos, irmãos, em nossas vontades, nós vamos errar, irmãos. Se você ficar olhando só a sua vontade, você vai errar. Você quer ver um exemplo, irmãos? Um diabético, ele ama doce, irmãos. Né? Ele ama, irmãos, comer aquilo que não pode. Agora mas o corpo dele não produz mais insulina para regular esse açúcar no corpo. Ele deseja, mas ele não pode. Ele deseja, mas não é para comer. Então o que ele precisa? É viver do desejo dele? Não. Ele precisa de sabedoria. E aí ele vai buscar a sabedoria de quem conhece o corpo humano e diz assim, olha, não está mais regulando o seu açúcar, você não pode mais comer. Você está entendendo, irmãos? Nós somos iguais, irmãos. Nós precisamos ser curados dos nossos pecados. Então, quem pode nos curar, irmãos? Deus. Então busquemos em Deus, o único que pode mudar a nossa vida. E aí, irmãos, o estilo de vida precisa ser mudado. O estilo de vida, a forma, irmãos, precisa ser mudado. Para quê? Para você ser curado. Então, o diabético agora precisa comer alguns tipos de alimento. Agora, irmãos, que a sua vida foi transformada, você entendeu? Você precisa viver, irmãos, de uma forma diferente. Você está entendendo? Você não pode viver baseado nos seus desejos, porque os seus desejos vão levar você à morte. Faz sentido, irmãos, que Deus está falando conosco aqui? Faz sentido? E eu gosto, irmão, quando vocês reagem aqui, ó, manda verdade, glória a Deus, ajuda demais. A gente vai continuando aqui, glória a Deus, aleluia. Vamos seguir, meus irmãos. Provérbios 2:9 diz assim, ó, então você entenderá o que é certo. O justo e imparcial saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento te protegerá. Você está entendendo? É isso aí, irmão Ari, eu gostei. Escola Bíblica Diária, irmãos. Glória a Deus, isso é sabedoria. Você está entendendo, meus irmãos? O conhecimento, irmãos, vai te encher de alegria, entendeu? Vai fazer você estar no caminho certo. Pensa isso, irmãos, em todas as áreas da sua vida. Pense em todas as áreas. No seu casamento, irmãos, escolha a segunda palavra. No trabalho, escolha a segunda palavra. Na criação dos filhos, escolha a segunda palavra, irmãos. Sabe? Nos relacionamentos, se você está querendo iniciar no namoro, escolha a segunda palavra. No trabalho, segunda palavra. Em tudo, vai comprar um terreno, escolha a segunda palavra. Vai fazer um comércio, abrir uma empresa, segunda palavra. Você está entendendo? A sabedoria te dá condições, irmãos. E aí, irmãos, cuidado com as alianças. Não faça aliança errada. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Ó. Provérbios 2,16. A sabedoria livrará da mulher imoral. Preste atenção. Das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Irmãos, quando tiver olhando para isso, irmãos, tome cuidado. Olha só o que ele está dizendo. Né? A sabedoria, irmãos, quando você busca em Deus, ela vai te proteger de escolhas erradas, de alianças erradas, porque o casamento é uma aliança. Então, quando você faz uma aliança errada, irmãos, você vai colher esse fruto amargo que nós falamos, desse estilo de vida de escolhas erradas, pro resto da sua vida, sabe? A mulher imoral, e aqui quando eu falo da mulher, irmãos, não olhe pro gênero, porque o homem pode ser o contrário, o homem imoral. O homem, né? A irmã que faz uma escolha de um homem que não vai te respeitar, não vai te honrar, sabe? Vai te abandonar. E aí daqui a pouco, irmão, você vai ficar lá com as crianças e o maridão vai jogar bola e vai te largar lá. Por quê? Porque você não olhou os princípios. Né, irmãos? Eu entendo que nós podemos errar, por quê? Por causa dos nossos desejos. Mas se buscarmos sabedoria, Deus vai nos instruir. O coração vai se encher. E claro que Deus pode transformar. Mas precisamos buscar por sabedoria, que vem dos céus. Amém, meus irmãos? Olha só, também serve para os homens, irmãos. Vamos olhar aqui, ó. O homem que visita está perdido. Olha, 2,19 eu estou lendo, tá? O homem que visita está perdido. Jamais alcançará o caminho da vida. Provérbios 2,19. O homem que visita quem? A mulher imoral. Né? Então,
E aqui, irmãos, eu quero trazer um texto. Quando eu li isso aqui, falou comigo. E nós temos alguns irmãos aqui. E irmãs também. Se couber para as irmãs, receba aí. É que eu sei que é um assunto que é delicado para homem, mas pega as irmãs. Irmãos, o que é visitar a mulher imoral? Às vezes, irmãos, é ir para pornografia. Sabe? Tá lá, irmãos, e vai lá na pornografia, acha que é normal, irmãos. Às vezes o homem se viciou e vai lá na mulher, infelizmente, irmãos, que está vendendo o seu corpo, né, na prostituição, e acha que é normal, irmãos. Isso vai te levar à ruína. E para você, minha irmã, a mesma coisa. Se você está se vendendo, sabe? Se você está indo para promiscuidade, isso vai acabar com a sua vida. E aí vem o conselho. Olha só, Provérbios 2:20. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Você está entendendo, meus irmãos? Então não escolha, irmãos, o caminho da perversidade, da promiscuidade. Porque ela vai te trazer prazer momentâneo. Só que daqui a pouco você vai sofrer com isso. Daqui a pouco isso vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua mente. Vai te fazer escravo dessa dopamina. Você está entendendo, irmão? Deus está falando com a gente aqui. Olha o capítulo de número 3. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Então, ou seja, você está ouvindo tudo isso. Não se esqueça das minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Está vendo, irmãos? A instrução está aqui, que é uma vida de paz, irmãos. Quer viver desfrutando, porque a vida abundante, irmãos, não é o quanto você vive em quantidade, mas é em qualidade. Você pode viver, irmãos, 30 anos, se Deus tomar por... Às vezes Deus recolhe alguém novo, a pessoa fala assim, puxa vida, morreu novo, né? Tinha tanto para viver. Não, meus irmãos, se morreu em Cristo, irmãos, ele vai desfrutar mais tempo da vida eterna, irmãos. Sabe? Se ele viveu 30 anos bem, desfrutando, e Deus tomou, irmãos, glória a Deus. Sei que para nós aqui a compreensão disso é difícil, mas, irmãos, o entendimento verdadeiro é esse. Quando nós morremos em Cristo, vamos desfrutar da vida eterna com Ele, irmãos. É mais tempo com o Senhor, é menos tempo sofrendo, irmãos. Essa é a verdade. Não queremos morrer, queremos viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. Amém, meus irmãos? Salomão está instruindo, irmãos, porque Deus, ele conhece desde a criação. Então guarde os mandamentos, leia a palavra, viva uma vida cheia de paz. Deixa eu correr aqui que eu ainda tenho o verso 3 todo, irmãos. Olha só, Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Está entendendo, meus irmãos? Confie no Senhor de todo o coração. Não é, irmão, só eu confio lá, mas lá no fundo, se Deus falar para você perdoar o irmão, você já não consegue. Então você não confia. Confia de todo o coração, irmãos. Todo. Não dependa do seu entendimento, do que você acha certo. Leia a palavra e siga aquilo que a palavra diz. Busque a vontade dele em tudo que fizer. Tudo, irmãos. Tá entendendo? Então é o que Deus está falando. Os assuntos essenciais, irmãos. Os exemplos bíblicos relacionados com as doutrinas e os mandamentos apresentados é o que sustenta a nossa vida e nos mostra o caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Provérbios 3, 9 e 10. Olha só. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Vamos lá, irmãos, vamos entender isso aqui. Ó. Honre o Senhor com suas riquezas. Não só isso, mas também com o que você tiver de melhor. Esse aqui, irmãos, é sempre um ponto que pega na vida de muitas pessoas. A constância na honra. As pessoas têm dificuldade de honrar, irmãos. Às vezes a gente fala assim, a dificuldade de pôr a mão no bolso. Sabe por que a gente tem dificuldade, irmãos? Porque às vezes, irmãos, a avareza tomou conta, a ganância. Às vezes, irmãos, a gente acha que não é, mas precisa, mas tem tanta coisa errada. E aí, irmãos, nós temos uma dificuldade de entender princípios. O princípio aqui, irmãos, não é a necessidade. O princípio aqui é a honra. Quando nós ficamos olhando a necessidade, irmãos, nós temos dificuldade de honrar. Porque, não precisa, porque... Não, irmãos, o que Deus está pedindo não é se precisa ou não. Ele está dizendo assim, honre. Entendeu? E honrar, irmãos, não é o que você acha, é o que a palavra diz. O texto é claro, honre com as suas riquezas. Com o fruto, aquilo que gerou riqueza para a sua vida. Com a melhor parte de tudo que você produzir. Você está entendendo? E aí Salomão diz, quando você fizer isso, os seus celeiros se encherão. Né? Quem está falando assim? É alguém que experimentou isso. Cris, Ari, Wendel. É alguém que experimentou. Às vezes, irmãos, passamos por dificuldades. E quando a situação melhora, somos parciais nas nossas atitudes de gratidão. Sabe? A gente começa a ser parcial. Não sei se eu quero, sabe?
Será? Mas eu tô vendo lá, tem mais gente ajudando. Aí a gente começa a ser parcial. Olha só, irmãos, na época eles entregavam para a construção do templo, para a manutenção. Mas preste atenção, a motivação era honrar o Senhor. Então não olhe para a finalidade que o recurso será usado, mas olhe para a motivação qual você precisa fazer. E a motivação é honre o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu já estou encerrando, tá, meus irmãos? Olha só o Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Então, ou seja, Deus está nos disciplinando aqui. Ó. Não desanime quando Ele te corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Está entendendo? Quem está no corrigindo? Se você está em dificuldade em uma das áreas que falamos, irmãos, aceite a correção, irmãos. Fica lutando isso. Ah, mas vai faltar. Ah, mas essa aqui é a minha aposentadoria. Não. Ô Senhor, irmãos, Deus está dizendo que vai te prosperar. Olha só, Provérbios 3,14 que diz, ó, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Ele pegou as coisas mais preciosas da época dele e ele disse assim, ó, quem é sábio, irmãos, quem ouve e pratica, quem teme o que Deus está dizendo, vai alcançar mais riqueza do que ouro e prata. Você está entendendo? Outra palavra aqui, ó, de sabedoria, e eu já encerro com essa e mais uma só. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso tiver ao seu alcance. Olha só, não deixe de fazer o bem a quem precisa sempre que tiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga volte amanhã e lhe darei algo. Você está entendendo, irmão? Você pode ajudar agora, irmão. Por que você está aí? Ah, mas será? Será que vai usar para o bem? Será que, irmão, Deus está mandando você dar? Ajuda. Ajuda o irmão, irmãos. Tá claro, irmãos? Nós vamos servir as pessoas, ajudar as pessoas. Faça hoje. Deus está te direcionando agora aí, falando no seu coração de alguém, falando para você fazer algo, irmãos. Tenha uma atitude profética agora. Faça aquilo que Deus mandou. Sabe? Se Deus está falando, olha, envie esse recurso para tal pessoa, envie o recurso, irmãos. Se Deus falou assim, vai na casa da pessoa e dá um abraço nela e vem embora. Vai na casa dela e dá um abraço. Obedeça, irmãos. Ah, mas será que é coisa da minha cabeça? Irmãos, então erre por achar que é coisa da sua cabeça. Sabe? Se é fazer o bem ao próximo, faça. Mas busque sabedoria em Deus. Esse é o correto. Amém, meus irmãos? E eu encerro com Provérbios 3,35. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Então, irmãos, se agirmos com sabedoria, nós vamos ser honrados. Receberemos a herança, porque somos filhos de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu quero clamar, porque eu sei que o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado, Jesus. Nós clamamos pelo seu temor, porque é o princípio da sabedoria. Que possamos temer, Pai, e viver a sua palavra. Olhar para a sua palavra e desfrutar dela. Que possamos ler ela diariamente, Senhor, e meditar em tudo que o Senhor tem para nos dar. Nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Eu peço, Senhor, que possamos ter atitudes de sabedoria, que o nosso conhecimento ele resulte, Senhor, no entendimento que precisamos buscar o Senhor. Que todo conhecimento adquirido nesses anos de vida, que cada um aqui tem, sirva, Senhor, para entender que o conhecimento sem o Senhor não serve de nada. Mas quando temos a sabedoria que vem do Senhor, o pouco conhecimento, ele gera riqueza, transformação, mudança. E é por isso, Pai, que nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quero deixar aqui só alguns convites. Hoje, irmãos, quarta-feira, às 20 horas, estaremos juntos, adorando a Deus e buscando mais conhecimento e sabedoria na Avenida do Taboão 3659. Irmãos, olha aqui, ó, eu tô com essa camiseta bonita aqui e eu vesti ela, irmãos, porque 2 irmãos amados aqui me presentearam, irmãos. A nossa irmã Fátima, que está aqui conosco, e o nosso irmão Alan. E essa camiseta é da Marcha para Jesus, irmãos. É a Marcha para Jesus da igreja, né, do Senhor. Ela vai acontecer que dia, irmãos? Quinta-feira, dia 4, às 10 horas, a igreja se reúne para anunciar Jesus, irmãos, na cidade de São Paulo. Ela vai sair ali da Estação da Luz e vai até a Praça dos Heróis da FEB. Então, meus irmãos, se você deseja, se organize, né? Vamos estar lá servindo ao Senhor, proclamando Jesus, né? Então, uma camiseta bonita da Marcha para Jesus, né? Ela é organizada, né, pelos nossos irmãos da Igreja Renascer em Cristo, mas é a marcha da igreja, irmãos. Nós vamos lá para declarar Jesus, para adorar, é uma igreja, louvar. Então, se você puder, irmão, se organize aí, vamos estar juntos lá.
Tá bom, meus irmãos? E todos os dias, irmãos, nós temos devocional, live diária, irmãos. Amanhã é feriado, mas também temos live, glória a Deus, às 6 horas, né? Você pode acompanhar aqui no perfil e no Instagram, no YouTube, roger.marques, né, meus irmãos? E qual é a leitura de amanhã, irmãos? Provérbios, capítulo 4 ao 6, nós vamos continuar, irmão. Provérbios é maravilhoso, Deus vai continuar nos instruindo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe Cris, Carlinha, Andressa, Misael. Deus abençoe meus irmãos, irmã Sônia, que Deus abençoe você também, que vocês tenham, irmãos, uma quarta-feira abençoada e à noite, às 20 horas. Mais palavra de sabedoria, mais adoração, mais tempo, porque, irmãos, é isso que nós fazemos, buscamos ao Senhor. Amém? Deus abençoe você.